boa tarde a todos. Mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje eu vim trazer para vocês, para quem desafinizar e quem tiver paciência, hoje eu vim trazer um pequeno relato que aconteceu comigo, né? Na boca de muitos chamaria de milagre. No meu ver, foi o poder da fé e a regeneração das células e do tecido, né, nos órgãos físicos aqui. Mas antes de tudo, eu queria demistificar, apenas dar uns pequenos detalhes, e não foi por acaso. Já vem tempo que eu estou com vontade de falar isso, mas estava esperando o momento certo sobre essa minha regeneração, essa minha salvação. Mas antes de tudo eu queria explicar o seguinte: o porquê eu chamo de poder da fé e o sentido da energia quando a gente acredita, quando a gente confia e entrega na mão de quem pode mais, do nosso Deus interior, do nosso Deus eterno. Enfim, esse relato é quando eu já era muito pequeno, acho que mais ou menos uns 8 anos por aí, 8 para 9 mais ou menos, onde eu fiquei, vamos dizer assim, graças a Deus, graças ao profundo, eu tive a minha regeneração, a minha fé me salvou, me curou do problema de asma que eu tinha, que era muito forte, né? E eu quase todo dia, tempos em tempos, dava uma crise muito grande que eu tinha aqui em Queimadas, Paraíba. Na época não tinha hospital, então eu tinha que ir para Campina Grande tomar nebulização. Era realmente profundo, não era só uma pequena falta, assim, não. Realmente chega para chave, era bem, muito forte a minha falta de ar, né? E eu tinha que tomar nebulização. Entretanto, antes de dizer como foi, eu queria dizer o seguinte, para alguns aí que talvez às vezes comenta ou apenas já conversou comigo pessoalmente, tenta dizer que é porque eu estudo certos livros espirituais, por isso que você está associando. E não, gente, eu vou explicar do início. Na época eu tinha 8 anos para 9, por mais que eu vim de uma família, a maioria era católico e evangélico, mas eu não era, vamos dizer assim, entre aspas, aquele cristão fidedigno que vai à igreja todo domingo. Não, eu era apenas uma criança normal, mas que tinha essa doença, essa perturbação, né, fisiológica no corpo, né? Enfim, eu não tinha subsídio, eu não tinha transjeitos para dizer que foi a parte católica, foi a parte espírita, foi a parte da Umbanda. Não, eu era nu e cru e virgem desses conceitos de religiosidade que muitas das vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Independente do ego e da conduta do ser humano. E por que eu estou dizendo isso? Para deixar bem claro que, no meu ver, na minha época, eu sim, minha mãe, que já desencarnou, ela cultuava muito Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Santa Luzia, né? E São Bartolomeu, enfim, e eu sabia, né? Eu sabia de Jesus, né? Pelos filmes, pelas estatuas que minha mãe tinha, enfim, eu respeitava muito Jesus. Eu respeito porque eu sou um seguidor de Jesus, mas um Jesus fraterno, não esse Jesus preso o grupinho por aí afora. É para todos, Jesus é para todos, é o Cristo Cósmico. Mas enfim, agora que eu dei essa explanação, né? Eu vou dizer como foi. Enfim, quase toda vez eu tinha esses ataques, né? Esses ataques eu tinha que ir para Campina, tomar nebulização, era realmente incrível. Tinha vezes que eu ficava roxo, estava uma dor grande no peito, e era sempre aquela falta de ar. Até eu perguntava para a mãe por que Jesus deixa eu passar por isso, por que isso acontece comigo, sei lá o que, e ela me explicava daquele jeitinho dela, enfim. E eu sofri, eu passei por isso, acho que quase um ano todo. E era frequente, sim, não era só em época de mudança de clima, temperatura, não, era constante. Eu tinha um problema sério, realmente. Eu não podia fazer muito esforço, eu não podia, vamos dizer assim, correr alguma coisa que eu cansava, eu não tinha energia, né? Dessa forma. E aí, agora vai um defeito meu, e pesado, e pesado, porque chegou uma vez que eu falei o seguinte: olha, eu não quero não, eu prefiro ir embora. Para estar vivendo assim, sofrendo assim. É claro que eu era
uma criança de 8 anos não tinha a maturidade que tem um pouco que tem hoje, que eu estou aprendendo maturidade ainda, aos poucos, verdade tem que ser dita. Mas enfim, naquela época eu estava desistindo da vida, mas foi ali que Jesus trabalhou na minha fé, foi ali que o orixá, o Baluaê, transpassou pela minha fé do ego e me mostrou a realidade. Mesmo eu não tendo, como eu falei no início, subsídio, informação sobre esses mundos por aí. E o que aconteceu? Eu tenho eu não pedi permissão para falar o nome dele, mas eu tenho um irmão que foi criado. Ele se encontra em Boqueirão, Paraíba, que ele sempre me apoiava, ele sempre me deu ajuda nessas partes assim, para ir para o hospital, essas coisas. Nunca vamos esquecer disso, não. Entretanto, eu só falei para ele, eu disse, olha, eu prefiro morrer hoje, eu quero que, sabe, corte logo meu ar, eu não vou falar nada para ninguém, e você não fala também não, será o quê? E estou dormindo numa beliche, né, na parte de baixo, ali em cima, e nossa, nessa noite foi fogo, porque começou 10 e 4 horas, eu já estava cansado, então eu estava me escondendo para minha mãe não me ver, meu pai, meus irmãos aqui mais velhos, né, na época, e realmente parece que estava gravando, era um teste ali, estava difícil, eu não conseguia nem mais falar, e eu segurando, eu não vou falar nada não, ficar calado, dizer que eu estou bem, e aí eu perguntando onde estava não quero jantar não, sei lá o que, enfim, tapiei, estava com uma dor no intestino, na barriga, enfim, e eu fiquei ali, na cama, assim, ali a fé caiu bastante, pedindo mesmo para morrer, para se acabar, não quero, eu não quero mais ver assim aqui nos meus pensamentos, só que chegou uma hora que eu não aguentei, quando acho que eu penei isso na cama por falta de fé e falta de maturidade, acho que quando foi mais ou menos umas 2h15, 2h20 da madrugada, chega, tava baixando muito isso aqui, tava uma dor aqui insuportável, mesmo tudo gelado, debaixo da coberta, e ali eu pensei, meu Deus, na minha mente, eu falei, meu Deus, se o Senhor pode curar, foi desse jeito o pensamento, se o Senhor pode curar, me cure, me ajude, envie algum anjo, envie algum ser, mas me ajude, ou me tire de uma vez. E praticamente, a gente tinha um pequeno relógio do lado assim na parede, no quarto, primeiro quarto, e quando estava umas 2h40 por ali, me deu um sono, mas isso aqui me puxava, certo que eu sempre sou um pouco, meu calibre é maguinho mesmo, mas sempre puxava isso aqui fundo, e a dor, uns ossos assim, um gelo, era insuportável, ficando tudo roxo. E o que aconteceu? Eu acabei adormecendo, e eu não sabia na época, hoje eu sei, eu senti o meu duplo etérico sair no meu corpo físico, ou seja, um desdobramento, uma projeção astral, que eu não sabia na época. Então eu saí, não cheguei muito a ver o meu corpo, mas eu cheguei a ver a beliche, praticamente o meu corpo estava com um nevoeiro muito estranho em volta, mas eu sabia que era eu ali, mas eu não vi nitidamente, mas o meu irmão viu na beliche. Então o que aconteceu? Então eu peguei, quando eu fui me levantando, para quem já teve a sensação, sabe como é que é. Então, aquela flutuação, eu olhava para o quarto, via o jeito assim, meio pacaçado, meu irmão bem nítido, mas eu não. E eu passou pela minha cabeça, pronto, morri, mas acabei. E quando eu pensei em gritar para o pai ou mãe, automaticamente, com um piscar de olho, que eu sei que foi algum espírito de luz que me ajudou, algum guardião, algum Exu, não sei, que eu estava de frente ao cemitério aqui de Queimadas, né? E o interessante é que eu via que era um cemitério aqui público de Queimadas, na Ronó, para quem conhece aqui, só que ele estava muito mais vasto, mas muito mais vasto, era muito mais amplo, muito mais grande. E nisso, alguém fazia assim com a mão, eu não vi direito o rosto da pessoa, se eu estou mentindo, eu não vi o rosto, apenas era alto e forte e fazia um gesto com a mão e pareciam aquelas roupas dos povos de São Francisco de Assis, aqueles povos assim, e fazia assim com um gesto com a mão, para eu entrar no portão do cemitério. E quando eu ia entrar, eu sentia a grade, eu tocava na grade do cemitério, eu sentia, eu passava, e quando eu passava,
Ora, tinha certos lugares que eu sentia o ar, entre aspas, a gravidade como tivesse mais sutil e ora mais densa, mais pesado do ombro. É claro que eu estou falando aqui, gente, essas palavras, mas na época eu não fazia ideia. Para mim era um sonho normal, mas bem forte. E quando eu ia caminhando, tá, quem sabe, hoje já caiu, mas tinha uma palmeira, tinha 3 palmeiras, hoje já caiu uma, mas tinha a primeira, eu me lembro que eu passava e eu conseguia horas ver as tumbas do jeito que estão nesse caso, e horas elas modificavam. Eu via muitas pessoas em volta, muito, agora era muito mesmo, não era pouco não, era muita. Algumas com ar de riso, outras vomitando do lado, outras com a mão, como se estivesse tipo apoiando ou desejando algo bom, e outras com indiferença, olhando de longe. Isso foi uma lucidez, foi uma nitidez muito forte que eu tive. Nessa caminhada, depois da primeira palmeira, que eu passava para a segunda, eu via praticamente o quê? Uma mulher parada, né? O cabelo muito, como se tivesse muito molhado, mas bem liso para trás, bem liso, muito molhado, toda assim de preto, são aquelas pessoas de luto mesmo, toda de preto. E olhava para o lado e tinha um senhor com como fosse castanha na mão, cheio de castanhas nas mãos, castanha mesmo assim, mexendo e olhando para mim assim. E aí eu perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí o homem não falava nada, olhava para a mulher, a única coisa que ela fez foi só isso. Ela não falou nada, não foi mental, não foi bom, só mandou calar a boca, de uma forma educada. E nisso eu continuei andando e alguém atrás de mim, até o cruzeiro ali. Cruzeiro que a gente chama hoje, né? A minha denominação hoje é o Cruzeiro das Almas, eu entendo. E ali é onde entra agora a parte que eu tenho que explicar para vocês, a parte vamos dizer assim, das energias anímicas, psíquicas que gravitam na Terra e aquela da fé. E é onde entra. Particularmente, no meu ponto de vista hoje, eu vejo que ali era um espírito que plasmou a forma que hoje eu conheço como o orixá Obaluaê. Com aquela roupa meio amarela, como fosse umas palhas assim nos braços, uma mão muito como se tivesse com ferida, algo assim. Era bem sinistro, porque era como se fosse queimadura, não era ferida, era queimadura, mas era bem estranho. As unhas um pouco longas, mas tem assim aquela aparência que na época eu não sabia o que era aquilo, não tinha coisa na minha cabeça, não tinha como dizer, isso é o orixá. Não era, não sabia, mas eu vi aquele ser que plasmou, que hoje eu estudando, e muito tempo eu achei, o Baluaê veio me curar. Não foi isso. Agora aquele ser, aquele espírito, tinha sim, ele canalizava alguma energia de cura que trabalha na linha da falange Baluaê, de alguma forma, por influências anímicas, psíquicas que gravitam, né? Ele conseguiu plasmar aquela forma. Também não falou nada para mim, não disse nada, apenas estendeu a mão para o meu lado e nesse exato momento eu não conseguia levantar. Eu ficava cada vez mais me abaixando, me curvando, como se fosse, sabe? E ali a única coisa que eu pensei na hora é: seja o que Deus quiser. Foi só isso. Seja o que Deus quiser. E quando eu pensei aquilo, e aí quando eu comecei a sentir de novo o corpo formigando, dormindo, quando eu olhei da onde ele estava do cruzeiro, gente, o rosto dele estava praticamente bem perto de mim. Ele foi como se ele tivesse um transporte, ele fez bem ligeiro para frente de mim, ele olhou, nossa, aquilo me invadiu por dentro. Eu me acordei de supapo na hora, na cama, tão bem, mas eu nem me lembrava que estava cansado, que eu estava daquele jeito, agoniado, sem falar, todo bugado. Não, eu apenas acordei meu irmão, contei a história, enfim, né? E o que, graças a Deus, né? Hoje eu estou com 30 anos, na época eu tinha 8 para 9 anos. Graças a Deus, hoje, nunca mais eu tive que tomar nebulização. Então, onde entra aí o poder da fé? Primeiramente, eu sei que foi o grande Deus da nossa essência, o Deus maior, o Pai Criador. Existem vários deuses dos universos que criaram os planetas. Estou falando com nós, com tudo no coração aqui, planeta Terra. Então,
Ou seja, eu não tinha subsídio, eu não tinha informação na época para dizer a alguém, ó, isso aqui é o orixá do cemitério, ele vai te curar. Isso aqui é o guia. Não, eu não tinha isso, porque eu era totalmente católico na época, entendeu? Então, tipo assim, aquilo para mim, além de ter mostrado uma projeção, um desdobramento, eu como não fazia ideia, mas aquilo para mim foi muita gente chama milagre. Hoje eu chamo de regeneração de células, de tecido, mas não deixa de ser um milagre realmente na vida. Então hoje eu posso falar, depois de muito tempo e de alguns estudos e algumas informações aqui e ali, gente que não sabia da minha vida, entre aspas, que hoje eu sei que eu tive a influência do meu grande pai, Obaluaê. E de fato, né, eu tenho ele no Juntó, né, de frente a Inhaçã, enfim. E o que eu quero dizer aqui, para vocês entenderem que o poder da fé, muitas das vezes, às vezes a gente pede algo, tendo atitude na vida, a gente pede uma cura, ou pede seja o que for, mas nós temos que fazer por onde? Tem que ter atitude. Eu não passava de uma criança rebelde, mas inocente ao mesmo tempo. Então eu tinha que passar por aquilo. Ali foi uma provação para mim, que talvez sirva para outro, que tem história muito mais fascinante, muito mais importante, muito mais cheia de riqueza de detalhes, mas o que importa é que a fé foi que me curou. Foi naquela hora que eu acreditei que eu podia ser salvo, que eu senti aquela vontade, me ajude se puder, eu me tire, aquela hora. Foi o impulso que me deu para sair do corpo, uma projeção, na fé. Então esse foi um pequeno relato, que talvez sirva, meu Deus, para alguém que às vezes está assim, passando, tem algum parente que está doente, alguma coisa no hospital, enfim. Acredite na fé. Seja Jesus, Shiva, seja um orixá, seja o que for, acredite em si mesmo, numa fé dentro do seu coração. E pode ter certeza que se você tiver o merecimento, tiver escrito no seu destino, você vai conseguir. Pode ter certeza. Então esse foi o meu pequeno relato. Um salve à fraternidade, um salve a todos.